Não sei se estou pronta, mas decidi ler Me Chame Pelo Seu Nome, um livro que eu sempre falei mal sem nunca ter lido. Então agora eu quero ter propriedades para falar desse livro. Eu vou até colocar vocês aqui. Enfim, Me Chame Pelo Seu Nome, um livro que ficou muito famoso aqui no Brasil. Eu acho que ele foi lançado, deixa eu pesquisar aqui. Foi lançado em 2007. E ele já foi adaptado para filme, né? Então, é um livro que foi escrito pelo André Aciman, que é um autor egípcio, né? Bem diferente, mas pelo que eu entendi, ele não cresceu no Egito, mas nasceu lá. E por que eu sempre falei mal desse livro, né? Porque ele aborda um relacionamento homossexual entre uma adolescente de 17 anos e um homem já adulto, não sei de quantos anos. Eu acho que ele tem. Ai, deixa eu até pesquisar aqui. Mas eu acho que ele tem próximo dos 30. Não, 24. Olha, achei que o outro, né, personagem fosse bem mais velho, então é um pouco menos pior do que eu imaginava, mas é um livro assim que sempre que aparece, principalmente no Instagram, alguém recomendando, eu sempre pergunto: em algum momento é problematizado a diferença de idade? E as pessoas sempre falam: não. Mas enfim, né, eu decidi ler e ver se realmente ele é problemático como eu imagino. Agora que eu tô vendo que a diferença de idade é 17 para 24, amenizou, tá? Amenizou um pouquinho. E é um livro que eu acho que é super rápido. Eu também fiquei curiosa porque eu vi um vídeo, assim, de forma bem aleatória. O YouTube me sugeriu, porque é um livro antigo, né? Então não tem pessoas criando conteúdo sobre ele hoje em dia. Mas enfim, falando que no livro tem um conteúdo erótico, assim, muito mais presente, né? E que não foi levado para o filme. Então eu fiquei curiosa, tô afim de um romancezinho. Eu acho que o único livro de romance entre homens, né, que eu já li foi Vermelho, Branco e Sangue Azul, e eu não gostei muito daquele livro. Não pelo romance, por ser dois homens, né? Eu não gostei de outros aspectos do livro. Então, como eu tava afim de um romancezinho assim, mais erótico, resolvi pegar esse, né, pra testar. Eu já li, eu peguei agora, tá? Hoje é domingo, dia 20 de março, 7 horas da noite. E eu peguei agora pra ler, eu li só 3%, gostei da escrita, então decidi que ia dar certo gravar esse vlog de leitura. Hoje eu já quero ler muito dele, porque eu tô afim de ler romance romântico. Quero ver o povo se apaixonando. Então, acho que vai dar certo. E eu quero mostrar pra vocês um trechinho aqui que eu já achei bem interessante, porque o Hélio, que é o jovem de 17 anos, ele quem narra. E no início ele tá tentando contar pra gente exatamente quando foi que começou esse interesse dele pelo Oliver. Esse aqui é um trechinho que eu queria ler com vocês. Hoje a dor, a curiosidade, a atração do novo, a promessa de tanto êxtase pairando quase ao alcance das mãos, a falta de jeito perto de pessoas que possam interpretar mal e que não quero perder e cujos passos precisam antecipar o tempo todo. As artimanhas desesperadas que uso com qualquer pessoa e que desperta meu desejo, e cujo desejo quero despertar. As barreiras que criei entre mim e o mundo, e que eram não só uma, mas várias camadas de painéis japoneses, o impulso de embaralhar e desembaralhar o que nunca esteve realmente cifrado. Tudo isso teve início no verão em que Oliver veio para nossa casa. Gostando, sabe, assim, do jeito como o autor escolheu narrar, né? Colocar sob a perspectiva do Hélio, que é esse jovem que tá se descobrindo, tá descobrindo o mundo. E ele fala mais no início, antes desse trecho, que ele quer pele. E eu achei muito bacana que até agora o autor não está tentando enfiar aqui um amor à primeira vista, sabe? Ele está falando dos desejos que um despertam no outro, né? Principalmente que o adolescente está falando dos desejos que ele sentiu ser despertados a partir da primeira visão que ele teve desse homem, que ele achou ele meio estranho, mas que aos poucos, né, ao passar dos dias, ele percebeu que era assim o desejo que ele tinha e que ele queria despertar no outro esse mesmo sentimento. Então, tô curtindo. Quando eu tiver já mais avançada aqui na leitura, eu volto para
dizer, né, se me rendi ou não ao livro. Eu não faço ideia de quando eu comecei esse vlog, mas já faz muitos dias. Hoje é dia 27 de março, domingo, agora é 1h15 da tarde e eu cheguei em 62% do livro. Eu não li tanto, né, aí ao longo desses dias, então por isso que eu tô demorando. E não se assustem aqui com o cabelo, é porque eu vou fazer um penteado enquanto eu converso sobre o que eu tô achando do livro até agora. Esse é o momento que eu vou ficar horrível, mas tudo bem, né? Sim, o que eu estou curtindo até o momento. Gente, o Hélio, ele é como qualquer adolescente que tá começando a descobrir seus gostos, assim, principalmente eu acho que esse livro, ele não é tanto assim como eu já vi muitas pessoas falarem, né, que é um romance entre dois homens. Eu acho que esse livro, ele fala mais de aspectos de desejos sexuais do que de amor, de romance. Então aqui nós vamos ter o Hélio se descobrindo sexualmente, entendendo o corpo, assim, do que ele gosta, porque ele se relaciona com mulheres também. Eu não vim conversar com vocês antes porque não tinha acontecido muita coisa e eu não tinha muito sobre o que falar. Mas agora, no ponto em que estou, ele se relaciona com uma mulher, que é a Amásia. E aí tem essa interação dele com o Oliver, que é o ponto principal, eu acredito, né? Mas tem também a interação dele com mulheres. Então, ele continua se relacionando com mulheres, provavelmente. É uma pessoa que vai se identificar como bissexual. Ele não é gay. E o Oliver, a gente não sabe muito bem o que ele é, o que ele sente realmente. Ele também, o Hélio supõe, assim, que ele sai com mulheres quando ele vai para a cidade. Mas eu ainda não tive nenhuma confirmação de que realmente é com mulheres que ele sai, ou se ele só se relaciona com homens, por exemplo. Mas o ponto que sempre me afastou desse livro foi a diferença de idade deles, né? E eu já havia até conversado com 2 ou 3 pessoas no Instagram, uma vez que recomendaram esse livro, se era problematizado. E as pessoas sempre dizem que não é problematizado no livro. E eu não acho que é bem assim. Eu não acho que o autor faz com que a gente ache normal um homem, ele já é professor universitário, tá, o Oliver. Eu pesquisei aqui, se eu não me engano, na internet apareceu que ele tem 24 anos, mas na narrativa eu daria uns 27. Porque ele tá nesse programa, o pai do Hélio, ele tem um programa que ele traz jovens que estão na pós-graduação, né, seja um mestrado, um doutorado, para poder fazer esse programa como se fosse um programa de verão, em que eles ajudam o pai do Hélio. Enfim, por exemplo, ele está trabalhando num livro, na tradução de um livro dele. Então, assim, é uma pessoa já vivida. E tendo 24 ou 27 anos, é uma pessoa vivida. Então, isso sempre me afastou. E tem uma fala, deixa eu achar aqui. Tem uma vizinha do Hélio, que mora ali, né? Que ela fica interessada também no Oliver. E a cozinheira da casa do Oliver percebe esse interesse da menina nesse homem, né? Que é o convidado, que tá ali na casa, que é bem mais velho do que ela. E ela é da idade do Hélio. Eles cresceram ali sempre se vendo durante esses períodos que ele passa nessa casa. E o nome da cozinheira é Mafalda. Aí tem um trechinho que fala assim: Mafalda balançava a cabeça com um olhar de repreensão compassivo. Ela é uma criança, ele é professor universitário, porque ela não encontra alguém da idade dela. Essa fala se encaixa tanto para essa moça como para o Hélio. Então eu não acho que o autor ele venda isso aqui como uma história de amor e que a diferença de idade não é importante, sabe? Tem alguns aspectos assim que, por exemplo, tanto o professor, né, mais velho quanto o Hélio, eles falam, não sei se vou me aproximar de você, não sei se é certo. Não fica claro se essa hesitação é devido à idade ou devido a ser dois homens. Mas eu acredito que é aos dois. Além de que ele é um convidado na casa do Hélio, né, que já seria esquisito, pelo menos para os pais, né, tipo, nossa, você estava aqui como convidado e você acabou se envolvendo com o nosso filho adolescente, como o fato dele ser adolescente. Então eu não acho que o autor deixe essa parte romantizada. Tá, aí a gente vai pro relacionamento, que na minha opinião, até agora, ó, em 62%, é uma relação de interesse sexual. Não tem amor.
tem a emergência, a urgência que o Hélio sente em vivenciar experiências com o Oliver. Aquela coisa assim de bem adolescente, eu tô achando essa parte muito real, porque a gente já foi adolescente, a gente sabe como que é os desejos, como eles são diferentes do que hoje em dia, né, que a gente já passou dessa fase. Então é uma coisa que tem uma urgência maior, que tem uma intensidade maior, e isso é muito perfeito nesse livro. O autor conseguiu passar certinho a ansiedade, a impaciência dessa idade, sabe? De ficar indo atrás. E um outro ponto é que o autor deixa bem claro que essa diferença de idade ela tem consequências. E a consequência é que o Oliver, por ser mais velho, ou seja, em uma hierarquia social ali, ele tem domínio sobre o Hélio. E o Hélio sabe disso também, que ele tem mais experiência, é ele quem dita o nível de interação que eles vão ter no dia. É a depender do humor dele, da vontade dele, do gosto dele, que eles vão se falar mais ou menos, que eles vão se tocar, que eles vão interagir, que eles vão passear, enfim. Não importa se eles estão ali como amigos, como pessoas que têm interesse no outro. É o mais velho quem dita a intensidade que isso vai acontecer no dia. Ó, tem um trechinho que eu vou ler para vocês que exemplifica bastante isso. Eu estava pronto para rotulá-lo como difícil, inacessível e descartá-lo imediatamente. Bastaram 2 palavras dele para que eu visse minha apatia se transformar em vou tocar qualquer coisa até você me pedir para parar, até chegar a hora do almoço, até a pele dos meus dedos se esfolar camada por camada, porque gosto de fazer as coisas para você. Farei qualquer coisa por você, é só você pedir. Gostei de você desde o primeiro dia, e mesmo quando você reagia às minhas constantes ofertas de amizade com uma frieza glacial, nunca vou esquecer que esta conversa entre nós aconteceu e que existem maneiras fáceis de trazer o verão de volta em meio à nevasca. Ele está sempre à mercê do que o Oliver quer e do que ele quer principalmente naquele dia, porque ele muda constantemente. E eu acredito que isso também seja, né, ali uma parte que o autor quis deixar para que o leitor compreendesse que não é uma relação de igualdade mesmo, assim, que há essa diferença entre eles, principalmente de maturidade, de idade, e que isso pesa, né, no final das contas. Resumindo, estou gostando da escrita, estou gostando do fato de não ser tão romantizado quanto eu pensei, mas não é uma leitura assim maravilhosa. Ele é um livro bastante erótico, porque os pensamentos do Hélio eles vão e voltam toda hora para as partes do corpo do Oliver. Tem uma cena com um pêssego que eu fiquei com um tremendo nojo. Não gosto dessa história de misturar comida com sexo, então nojo. Mas é isso, é um livro bem erótico, mas não é um erótico que a gente está acostumado nos livros de hoje, em que tem o sexo em si. Ele é um erótico de pensamentos eróticos, de meu Deus, eu quero muito tocar aquela pessoa, sabe? Então é isso, né? Que tá tendo aqui por enquanto. Eu estou até me surpreendendo, porque eu realmente achei que fosse um romancezinho bem romântico ali entre 2 pessoas, e não é. Não é só isso, pelo menos, né? E eu estou curtindo, eu gosto das referências que eles fazem a autores, a pintores também. O Hélio, por ter um pai, né, universitário e que é renomado ali no meio, ele teve acesso a muito da cultura, uma pessoa totalmente diferente. Não digo o que muitas pessoas devem achar, que por ele ler e, enfim, conhecer música, né, tipo assim, saber tocar instrumentos, conhecer artistas clássicos, que ele é mais maduro para a idade dele, porque não é. Os pensamentos deixam bem claro que ele é um adolescente com desejos de adolescente, com imediatismo de adolescente, mas ele é um adolescente que teve o privilégio de ter acesso a muita coisa que a maioria não tem. Então ele tem perspectivas diferentes, ele tem principalmente influências mesmo, né, assim, bem diferentes. Então eu estou curtindo, vou concluir o livro, daí eu volto com o meu resumo assim final, né? Se eu curti tudo, o que que aconteceu. Fiquei contra a janela, né? Fiz um penteadinho, ó, porque eu acho que eu vou gravar um vídeo. Daí meu cabelo tava ó. Acho que ficou bom. Certo? Então quando eu concluir, pode ser que seja amanhã, pode ser que seja daqui a uns 3 dias, aí eu volto para falar o que que eu realmente achei do livro no completo. Certo?
É isso. A participação especial. Mas agora eu vou cobrir aqui ele. Hoje é sábado, dia 2 de abril, então passamos aí muito tempo nesse vlog. Mas quero contar que concluí Me Chame Pelo Seu Nome e agora eu vou trazer minhas considerações finais sobre o que eu achei do livro. Eu não assisti ao filme e provavelmente não irei assistir. Eu sei que é um filme que ele foi muito bem elogiado, porém a diferença de idade, que é um ponto de incômodo aqui nesse livro, ele ficou ainda pior no filme. Na minha opinião, a escolha dos atores, ela intensificou ainda mais essa diferença. O ator que foi escolhido para fazer o Oliver, ele aparenta ter uns 35 anos, enquanto que o Hélio aparenta ter os seus 16 e 17. Então isso na tela ficou ainda pior, na minha opinião. Daí, não sei, talvez mais pra frente, mas não é um filme que eu tenho vontade de assistir. Eu acho que o livro já me contempla muito bem. Vou aos pontos que eu gostei do livro. Eu gostei da escrita, né, do autor, como eu já falei, o André Eisman, eu acho, André Eisman, é isso. Ele tem uma escrita bacana, eu gostei da escolha de nos levar nos pensamentos do Hélio, que é esse jovem de 17 anos. Então, a gente está o tempo todo nas emoções, nos sentimentos, nas descobertas dele. Gostei bastante desse ponto, né, por ser os pensamentos e é tudo muito intenso, né, nessa idade. Ele conseguiu transmitir muito bem na escrita. Do enredo em si, eu gostei muito da liberdade que o Hélio tem com os pais de conversar, principalmente com o pai dele, quanto que eles são abertos um com o outro, ou pelo menos o tanto que o pai dele tenta trazer, né, essa normalidade nas conversas. Eu gostei muito disso. É muito bacana também a forma crua como esse personagem nos conta o que ele tá sentindo. Ele não tem um filtro, então como ele tá ali dentro dele mesmo, né, ele tá ali com os próprios pensamentos. É muito legal acompanhar isso, sabe? Eu gostei de forma geral dessa parte. E óbvio, né, gente? Um jovem gay nessa idade de 17, 16 anos, ele vai se identificar muito com o personagem. E provavelmente ele vai gostar, né? De perceber que não é só ele que tá sentindo isso, essa confusão, porque o Hélio, ele não é gay, ele é bissexual. Então a gente tem também ele se relacionando com mulheres e isso é ainda mais bacana, né, para as pessoas nessa idade que acham que são muito diferentes, que ninguém compreende o que elas sentem, que só elas são assim, já que tem tantos livros relatando relacionamentos nessa idade entre homens e mulheres. Eu acho bacana livros que trazem também homens com homens, mulheres com mulheres. Aí a gente vem para as partes que eu não gostei tanto, que é trazer esse relacionamento com pessoas com uma diferença de idade em um período da vida, que isso é crucial. Porque se um tem 17 e o outro tem 24, eles só têm 7 anos de diferença e isso não é muito se a gente pensar em uma pessoa de 30 e uma pessoa de 37. Mas quando a gente fala de um adulto e um menor de idade, principalmente de um menor de idade, no caso do Hélio, ainda nem ingressou na universidade, e o Oliver é professor universitário, a gente tem uma diferença de experiências de vida, de bagagem muito grande. E quando a gente é muito jovem, nessa fase de adolescência, a gente não tem noção do que é um relacionamento saudável. E nesse caso, o relacionamento deles não é nada saudável. Há essa hierarquia, há esse poder que o Oliver tem sobre o Hélio e que é incontestável, é inegável. Nos pensamentos do Hélio, ele tem noção de que é o outro quem está no poder e ele idolatra demais o Oliver. É um relacionamento em que um está completamente exposto e o outro está se segurando, fica dando migalhas porque sabe que o Hélio já está conquistado, ele sabe o que o Hélio sente. Então ele fica aos pouquinhos, dando ali um pouquinho de atenção para que ele não perca essa presa. E essa é a sensação que eu tive o livro inteiro, que um era o caçador e o outro era a caça. E o Oliver, apesar de deixar evidências de que ele já teve relações com outros homens, ele com o Hélio é diferente, ele fica meio que como se ele estivesse censurando, o que eu não entendi de início, depois no final do livro
fica claro que o Oliver, ele estava em um relacionamento quando ele foi passar esse período na Itália, porque o livro ele é dividido em 4 partes. Então, as 2 primeiras, eles estão ali se descobrindo. A terceira, eles não estão na casa do Hélio, a gente muda um pouco de cenário, eles dois viajam. E na 4ª parte, o tempo passou, né? A gente vê até 20 anos depois o que aconteceu com eles. E quando a gente está nessa terceira para 4ª parte, em que termina o período que o Oliver tá ali na casa do Hélio, porque ele tá ali, né, como se fosse um intercâmbio e tal, aí a gente descobre que ele tem uma namorada e que ele está com um casamento marcado. Então, assim, é muito abrupto a forma como isso é jogada na narrativa. E deixa claro que ele vinha instigando o rapaz, instigando o Hélio, tentando seduzi-lo, porque ele tem esse joguinho de sedução quando ele estava em um relacionamento sério. Durante todo o período desse livro, eu não consegui gostar do Oliver. Eu acho ele um personagem, assim, um cara bem escroto. Eu não consigo gostar desse personagem. E quando chegou essa parte, pra mim só foi a confirmação de que ele realmente estava apenas se aproveitando ali do momento e despertando esses desejos de forma bem proposital. E, enfim, né? Eu realmente não gosto da forma como esse personagem trata. Eu já até comentei que o autor não fala sobre amor no livro, mas eu achei que na 4ª parte do livro ele tenta sim dizer que eram 2 homens que se amavam, mas ele não utiliza essa palavra amor em nenhum momento, tá? É como se fosse realmente 2 homens que tiveram relações sexuais, que tinham essa paixão, esse desejo. Mas eu achei que quando tem essa passagem do tempo, ele tenta vender essa ideia de que eles se amavam, de que ainda se amam. Há outro ponto também que me incomodou. Eu não sabia que esse livro ele era tão erótico quanto ele é. Ele é bastante erótico. Como a gente está na cabeça de um jovem de 17 anos, talvez isso seja até esperado, né? Porque nessa idade a gente tem esses hormônios mais à flor da pele. Mas a parte do erótico não me incomoda tanto porque não é descrito a relação sexual. É mais o desejo de tocar, a vontade, o beijo, sabe? Assim, não é o erótico que a gente vê mais hoje em dia nos livros que são assim bem sensuais. É um erótico mais sabe, das preliminares ali, dos olhares, essas coisas. Mas essa galera tem um negócio assim de tentar mostrar que há uma intimidade muito grande entre os personagens, na minha opinião, a partir de cenas nojentas. Eu já comentei a cena do pêssego, que o pêssego, se você for pesquisar o nome desse livro ou desse filme aqui no YouTube, vai chover. A galera sempre coloca o nome seguido pelo pêssego e eu não entendia por que relacionavam. Aí eu entendi, não gostei. Achei nojento. Eles têm cenas tipo: acabei de vomitar muito e aí o outro vem e me beija, ou estou no banheiro enquanto o outro me observa fazendo minhas necessidades fisiológicas. E, gente, assim, eu não considero isso intimidade. Eu sinceramente fiquei com nojo nessas cenas, isso me incomodou bastante, essa tentativa de jogar que eles eram íntimos a esse ponto. Pareceu estranho, assim. Não é normal pra mim, né? Na minha vida, isso não é algo normal, então me incomodou bastante essa tentativa. Mas, de forma geral, é um livro que não é um livro maravilhoso. Eu avalio ele como umas 3 estrelas, né? Porque a minha avaliação é sempre da minha experiência. Eu não avalio a escrita, nada disso. Eu avalio a experiência que eu tive com o livro. E comparado a outros, esse pra mim ficaria em 3 estrelas, mais ou menos. É um livro que eu tive uma experiência esquisita, ele tem um ritmo estranho. Eu achei que essa terceira parte, que eles não estão na casa do Hélio, completamente dispensável. Eu vi a hora de acabar. O início eu gostei mais e o final também, porque é mais reflexivo, é mais esse personagem, sabe? Assim, eu gostei mais dessas partes. Que ele tá tentando analisar ali as situações, tentando perceber o que ele tá sentindo. E essa parte me agradou mais, que é o início e o final.
Mas é isso, assim. Eu acho que valeu a experiência. Agora eu posso afirmar, né, com todas as letras, que não é um livro que eu goste, que não é um livro que eu recomendo muito. Eu sei que ele é importante, né, que há pessoas que irão achar muito massa se identificar e se ver na pele do Hélio, mas eu espero que essas pessoas não procurem alguém mais velho a espelho do que tá no livro, sabe? Que eles procurem se relacionar com pessoas que estejam tendo as mesmas vivências que eles, que estejam ali na mesma fase de vida, para ser algo mais equilibrado, para que você não fique tão dependente assim do outro. Então, isso foi a única coisa que me incomodou e eu acredito que seja proposital. Se a gente pensar que o autor poderia ter colocado o Hélio com 18 anos, e muitas críticas teriam sido poupadas, já que ele já seria maior de idade, e ele poderia ter colocado o Oliver como um estudante universitário e não um professor universitário. Então, eu imagino que ele quis sim ser polêmico, ele quis trazer essa diferença para causar um choque. O livro ele se passa na década de 1980 na Europa, é outro contexto, é outra cultura da que a gente tem hoje em dia, né? Totalmente diferente. Os pais do Hélio, gente, eles percebem o que está acontecendo, principalmente o pai dele, e ele é completamente de apoio, sabe? Ele é conivente com a situação, eles dois são. Então, assim, para a época e para a cultura deles, isso não era estranho, não era anormal. Hoje em dia a gente tem mais essa conversa, a gente tem mais espaço para analisar esse tipo de relação, mas na época era normal. E também tem esse ponto a ser considerado no livro, né? Mas é isso, eu espero que vocês tenham gostado do vlog. Eu sei que ficou bem esquisito, eu não consegui gravar muitas cenas além das que eu tô conversando sobre o livro, mas eu pretendo trazer outros vídeos nesse formato em que eu converso sobre algum livro específico. E eu vou deixar aqui também a playlist com os outros vlogs de leitura, caso você goste desse tipo de conteúdo. Se você ainda não for inscrito no canal, vou pedir para que se inscreva, tá bom? E a gente se vê aí nos próximos vídeos.